www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é H&A. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica. Com oferecimento da Startup CoSecurity, apresentamos o 32º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje será Direito Imobiliário aplicado aos condomínios. Participam desta edição Priscila Bittar de Onofrio, sócia diretora jurídica da empresa Conecta Síndicos, síndica profissional certificada pela Fundação Vanzolini da USP, advogada com especialização em Direito Imobiliário e pós-graduada em Direito do Trabalho, no mercado condominial há 17 anos. Também é minha colega apresentadora do programa Condomínio Informal. Rogério Tacitani, sócio da empresa Conecta Síndicos, síndico profissional certificado pela Fundação Vanzolini, formado também em administração de empresas, com especialização na Fundação Getúlio Vargas, no mercado condominial há 15 anos. Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da Startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de Infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Alexandro Oliveira, executivo de vendas da CoSecurity, um dos grandes especialistas na arte da implantação da segurança colaborativa em condomínios e estabelecimentos comerciais aqui em São Paulo. E é ele que faz valer o lema "A rua de volta para você". É o Alexandre, essa fera, daqui a pouco. Quer saber? Já quer adquirir o CoSecurity agora? Já olha para lá, ó. Tem o telefone ao lado dele, do nome dele. Então, ligue para ele, já adquira já o seu CoSecurity antes até do programa começar. Porque, a partir de agora, a gente vai conhecer novas soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas e estratégias de segurança colaborativa para a sua rua, para o seu bairro, isso aí para o seu condomínio, vai unir casa, empresa, comércio, para o único propósito, que é a segurança colaborativa. Então vamos lá, sem mais delonga, Priscila e Rogério, boa noite para vocês. Vamos começar a falar do direito condominial, né? Isso aí tem sido, muita gente tem visto isso como uma novidade, o Código Civil mudou, evoluiu, né? E aí a gente tem aí o direito condominial para regular a relação entre moradores, trabalhadores, todo mundo que vive naquela construção que faz parte de um condomínio. Então vamos lá, como é que vocês estão lidando com esse trabalho, quais são as novidades do direito condominial? Bom, acho que é interessante colocar para todo mundo aí que está assistindo a gente que anteriormente não se falava em direito condominial, né? Era só direito imobiliário. E hoje os advogados eles se especializaram na questão de condomínios, né? Nós temos em São Paulo, eu não sei dizer o número exato, talvez o Rogério possa dizer isso melhor do que eu. Aí são muitos condomínios em que eles precisam de uma atenção especial em relação à legislação também, né? Vai, Rogério. Você falou da questão do... Você está sem o microfone. Agora. Você falou da questão do número de condomínios. Não existe esse número exato, né? Mas existe uma expectativa, um cálculo aproximado de 50 mil condomínios na Grande São Paulo, né? Então é um mercado aí que os advogados, principalmente, eu acho que é mais ou menos a ideia do tema, eles descobriram, né? Tinha muita gente já muito antiga no mercado, mas antes existia um preconceito, né? Você trabalha com condomínio, era tipo uma subclasse, né? O síndico era assim também, né? Você é síndico, mas você não tem o que fazer? Era mais ou menos nesse sentido, né? O advogado condominial também. Poxa vida, mas você pode ser um advogado criminalista, você pode ser um advogado civilista, você vai ser advogado condominial, né? E a partir do momento que os condomínios começaram, assim, houve aquele grande boom em 2007, que foi o primeiro boom de verticalização residencial em São Paulo, assim, o primeiro
massivo, né? Em São Paulo já tinha uma série de prédios, mas assim, começaram a assumir as casas. Hoje em dia é muito difícil, a não ser em bairros muito restritos, que você tem o plano diretor restringindo, todos os outros bairros viraram bairros de prédios, né? E aí as pessoas começaram a olhar para aquilo e falar, opa, eu estou me matando ali para defender uma pessoa para fazer um divórcio, para fazer aquilo, eu posso ganhar meu dinheiro atendendo o condomínio. E as regras e as normas de condomínio foram ficando mais difíceis também, né? Então, hoje em dia, você tem que cumprir uma série de obrigações, você tem a questão trabalhista, você tem a questão de RH, que sempre que você está respaldado por um profissional competente, especializado na área, é melhor. Eu estou falando como síndico, eu não sou advogado, né? Eu tenho a Priscila que me ajuda nesse sentido, mas os outros síndicos, eles geralmente procuram uma pessoa especializada para esse caso. É interessante colocar que no próprio mercado, no próprio direito, a área de condomínios era marginalizada, né? Em que todo mundo acha que entende, isso acontece até hoje, né? Todo mundo acha que entende, mas tem as suas especificidades que são muito... tem aquele detalhe que as pessoas não sabem, né? Então, hoje a gente vê os síndicos buscando uma consultoria jurídica para ajudar na sua gestão, os moradores dando mais atenção a essa questão de multas, a gente ouvia muito falar antes do tipo, ele é inquilino, não liga para o que ele está falando. Não é assim, né? Apesar de não ser o proprietário, ele tem a posse do imóvel. Ele é como se o proprietário fosse dentro daquele condomínio. Sim. Né? Então, ele merece todo o respeito. Ele merece ser ouvido, ele merece ser... Inclusive, muitas vezes, no próprio contrato de locação, existe a possibilidade de voto nas assembleias, né? Sim, exatamente. É muito errada a visão que as pessoas têm que inquilino não pode participar de assembleia. Inquilino não pode participar de assembleia que deliberará sobre a propriedade. Mas, por exemplo, quando você está fazendo a previsão orçamentária, é o direito do inquilino participar dessa assembleia, né? Até porque é ele quem paga o condomínio. Exato, né? Exatamente. Exato. A bomba vai pro colo dele, né? É aquela história, né? O outro resolve, eu vou lá e pago. Não faz muito sentido, né? Não tem sentido nenhum, né? Então, como é que tá? Fala para a gente dessa evolução, né? Do que era direito imobiliário, que agora está sendo chamado de direito condominial, né? Isso evolui, é uma evolução, na verdade. São questões totalmente diferentes, né? Sim, sim. Na verdade, a gente tem... eu posso dizer que o direito condominial ele está dentro da pasta de direito imobiliário, né? Você estudava o direito condominial quando você ia fazer uma especialização em direito imobiliário e era um dos 8, 9 módulos, né? Sim. Hoje existe a possibilidade de você fazer um curso específico para direito condominial. Nós temos grandes advogados em direito condominial que superaram esse preconceito, né? Porque antes eu posso dizer que era um preconceito mesmo. Meus colegas, às vezes, de faculdade falam, mas você agora é síndica? Eu falo, não, eu presto consultoria e tal, mas tudo dentro da área condominial. Aí todo mundo olha assim, tipo... As pessoas não conseguem imaginar a quantidade de problemas que a gente lida no dia a dia, que são exclusivamente de direito condominial, além do direito imobiliário também, né? Porque hoje nós temos 20 condomínios, em 2 nós temos problemas de garagem, que são especificamente referentes ao direito imobiliário, né? Que houve um problema lá atrás, convenção, especificação, etc, etc. Mas os outros problemas nós resolvemos com especialistas em direito condominial, né? Eu acho que o grande ponto é que
existia essa gaveta do direito imobiliário, vamos dizer assim, né? Essa pasta, né? Tô tentando deixar mais factível, né? E o direito condominial se sobressaiu a isso, né? E ele começou a se destacar em relação a isso. Um grande problema que a gente encontra, né? Que advogado tem mania de saber de tudo, né? Então, assim... Não tenho medo de apanhar em casa, isso aí. Não, mas é verdade. Não, corajoso. É verdade. O advogado, ele estudou, ele tem uma série de coisas, mas nós também estudamos para exercer a nossa profissão, né? Nós somos certificados, fizemos uma série de cursos e tal. Então, às vezes, o advogado imobiliário, ele não necessariamente entende da subpasta de direito condominial, que é uma pasta muito específica, como a Priscila estava dizendo. Muito. Você falou da mudança do Código Civil, né? Houve uma série de alterações, algumas coisas que os usos e costumes já estavam trazendo, que o novo Código Civil ele deixou isso mais claro e deixou isso já escrito, né? E não apenas como uma jurisprudência, vamos dizer assim, né? E eu costumo dizer às vezes, né? Eu já tive diversos embates com advogados. Não tenho nada contra advogado, gente. Minha esposa é advogada, meu irmão é advogado, meu melhor amigo é advogado. Então, assim, eu já tive vários embates e eu chegar para o cara e falar assim, olha, você me desculpa, mas de direito imobiliário, apesar de não ser advogado, eu entendo mais que você. Assim, eu não posso me defender em juízo, né? Nem defender ninguém em juízo porque eu não sou advogado. Mas a teoria eu entendo. E é uma teoria difícil, não é uma teoria simples. Porque a legislação ficou muito complexa, né? Aliás, esse é um problema do Brasil que a gente vai ter que enfrentar em breve. Espero que a 58ª legislatura, que vai ser aí eleita domingo, comece a pensar nisso. A gente vai ter que ter um enxugamento legal no Brasil. Mas será que existe esse interesse, senão? Não, a gente que vai ter que fazer pressão como sociedade para isso aí, porque não dá, é muita lei batendo cabeça. Tá impossível. É interessante colocar aqui no direito imobiliário uma das inovações que tem 1 mês, 2 meses no máximo, acho que 1 mês. Eu estou meio perdida no tempo, gente, porque a pandemia, a quantidade de trabalho deixa a gente um pouco louco, mas a questão da modificação do condomínio residencial, hoje ele pode ser modificado da destinação do condomínio de residencial para comercial ou de comercial para residencial. Antes era necessária a unanimidade dos proprietários. Hoje você pode fazer por 2/3. E o que isso implica no resto das decisões do judiciário? Isso implica que tudo aquilo que precisa da unanimidade pode considerar que a máxima dentro de um condomínio é a destinação da área, certo? É a destinação, qual a destinação? Se eu posso por 2/3, então as outras decisões também podem ser feitas por 2/3. Quem pode mais, pode menos. Quem pode mais, pode menos. Então, por exemplo, uma modificação de fachada, que a gente precisa da unanimidade. Hoje, a gente pode puxar a questão para 2/3 por conta dessa modificação da legislação, né? Isso traz aí como eu posso dizer, vão vir várias decisões a respeito disso até que isso seja modificado, né? A modificação veio aí para atender uma questão de pandemia, prédios comerciais ociosos e tudo mais. Então, atender um momento jurídico e vai desencadear uma série de decisões que também vão refletir no resto aí do condomínio em si. Isso é uma própria evolução do próprio direito brasileiro, que vai se livrando aos poucos do Estado fascista. O fascista é que domina a unanimidade sem questionamentos. E o mundo real não é assim. Então, o direito tem que se adaptar, tem que evoluir para o mundo real. É isso, né? Inclusive, porque é muito difícil você fazer qualquer coisa com unanimidade de um condomínio, né? Acho que eu vi isso 3, 4 vezes na vida. Em condomínios pequenos, em condomínios de 8 unidades, de 14 unidades. Aí você até consegue, né?
Mas em condomínios com mais unidades, as pessoas somem, morrem, desaparecem, você nunca mais vai saber, então você nunca vai conseguir aprovar uma modificação que necessite de unanimidade, né? Sim, sim. Então, vocês, como síndicos profissionais, estão vendo, no caso aí, o Rogério está vendo que essa realidade mudou, né? As pessoas têm que se adaptar às novidades. A pandemia bateu de frente com todo mundo, todas as leis, regramentos antigos que os condomínios tinham, as convenções condominiais se mostraram ultrapassadas, porque as pessoas começaram a descobrir que elas moravam no condomínio, né? Sim. Nossa, o começo foi terrível, assim. Quando as pessoas se viram trancadas em casa, foi um choque de realidade muito grande, assim. Nós estávamos diretamente envolvidos nesse processo, né? Naquele primeiro, houve aquele, eu costumo brincar, né? Houve aquele fantástico do fim do mundo, né? Que antes ninguém estava nem aí pro coronavírus, aí apareceu no Fantástico, no outro dia não tinha um carro na rua, né? Na segunda-feira. Passando esse choque inicial, as pessoas se voltaram para dentro de casa. E criou-se uma nova realidade, uma nova função de uso para o imóvel, né? Sim. Então, como é que você fica hoje em dia? Por exemplo, antes, obras eram liberadas das 8 às 17, para que a pessoa pudesse dormir tranquilamente e ter o descanso à tarde. Isso. E agora que a pessoa trabalha em casa, como é que fica a obra? A gente vai jogar a obra para o sábado, mas sábado a pessoa quer descansar. Como é que fica isso? Criou-se uma série de questionamentos que não existia antes, né? Antes fazia-se a limpeza, a lavagem de garagens durante o expediente. Hoje em dia está todo mundo em casa. Como é que o carro não sai mais? Você tirar os carros da garagem, né? O carro não sai mais o carro da garagem, não dá, não vai para tirar mais. Manutenção de elétrica, manutenção de internet, como é que fica isso hoje com a pessoa trabalhando dentro de casa? Não existe mais essa separação de escritório e residência, né? A gente era síndico de um condomínio residencial que virou um condomínio multiuso, né? Como a lei, como a convenção do condomínio se adapta a isso? Isso está em trâmite, né? Nós conseguimos mudar várias coisas durante a pandemia, principalmente com a assembleia remota, que proporcionou um quórum maior e, às vezes, alguns itens que precisavam de um quórum mais específico a gente conseguiu, mas isso ainda está em trânsito, porque agora nós estamos, em tese, voltando à normalidade. E qual vai ser essa normalidade? Nós vamos voltar 100% para o presencial? Muita empresa já voltou, mas tem muita gente que não quer saber. Eu estava conversando ontem, fui cortar o cabelo, estava conversando com o meu cabeleireiro, ele falou assim, mas eu estou percebendo mais carro na rua. Eu falei assim, você já pensou que a pessoa ia 5 vezes para o escritório e que ela usava o ônibus ou o metrô? Hoje em dia ela vai 2. O que ela pensa? Eu vou só 2, eu vou de carro. É uma praticidade que não tinha antes, né? Então, essa mudança, eu acho que ela já existiria normalmente, mas ela foi brutalmente acelerada por conta da pandemia. Eu acho que isso era uma tendência. Nós, no Brasil, eu costumo dizer que nós costumamos importar tudo que é pior de todos os mundos, né? Então, assim, nós importamos o estilo workaholic americano, né? E nós importamos a burocracia europeia, principalmente italiana e portuguesa. Portuguesa, né? Então, na Itália, na Europa, se trabalha muito menos do que aqui, né? Se tem muito mais lazer, muito mais... Almocinho para dar uma dormidinha. Tem a hora da sesta, é verdade. A Europa nos Estados Unidos, a burocracia é muito menor, você tem menos amarrações trabalhistas. Então, como que o Brasil vai sair desse casulo protetorista, né? Desse casulo que praticamente pega o trabalhador no colo e fala assim, vem aqui, filhinho, você é uma pessoa incapaz, eu vou te proteger, né? Como que vai trazer para essa nova realidade, né? E, assim, é muito antagônico, porque ao mesmo tempo que você tem essa questão de pessoas sendo ninadas sem necessidade, você ainda tem casos de escravidão, né? Então, é uma coisa muito polarizada, é um negócio muito louco,
E a pandemia trouxe as pessoas a quererem participar dessa vida do condomínio também, né? Porque antes você fazia sua academia fora, e hoje em dia as pessoas estão usando muito mais as academias dos prédios, né? Então, é uma mudança. Questão de brinquedoteca, de piscina, tudo, né? Tudo que é lazer, as pessoas se acostumaram a usar o que tem dentro do prédio. E estão participando mais, né? O quórum das assembleias aumentou, pelo menos nós percebemos isso nos nossos condomínios. E essa participação é importante, né? Porque antes você tinha reclama. Porque o síndico não faz isso, porque o síndico não faz aquilo, porque o síndico não faz aquilo. Mas, na verdade, você levava as propostas e a Assembleia não queria, negativamente. A meia dúzia que sempre ia, sempre levava o condomínio para o mesmo lado, né? Mas as perguntas mudaram também, né? É aquela história, assim, de quando a gente aprende as respostas, as perguntas mudam, né? Hoje em dia, muitos condomínios nossos, o salão de festa está sendo usado como um espaço de convivência. Então, assim, abriu-se para que as pessoas trabalhem neles. E qual é o quórum para isso? Como faz essa mudança? Precisa mudar a convenção? Como é que isso precisa ser feito? E aí a gente chega tá tendo esse segundo boom aí imobiliário, que a gente está vendo um prédio a cada esquina, pelo menos aqui em São Paulo, Pinheiros, Vila Mariana, Moema. Aonde tem um espacinho, está subindo um prédio, né? As incorporadoras precisavam se preocupar um pouquinho mais na elaboração dessas convenções, né? Talvez tirar essa responsabilidade do advogado imobiliário, que fez todo o trâmite para aquilo acontecer, e entregar para um advogado especialista no ramo condominial, que vai ter muito mais a agregar naquela convenção, né? Então, essa é uma questão que eu queria retomar com vocês. Qual seria aí, o que seria a convenção ideal hoje de um condomínio? O que tem que ter e o que não precisa ter mais? Eu vou falar primeiro como síndico, em prática. Vida real. Eu falo como técnica, né? Como técnico advogado. O que a gente vê é que as construtoras, elas estão um pouco se lixando para a convenção. Eles pegam um modelo pronto, fazem um copia e cola e não veem a especificidade de cada condomínio. Eles não pensam. Por exemplo, eu já cheguei a ver convenção que estava dizendo sobre sorteio de vaga em condomínio que não tem garagem. Fantástico, né? É maravilhoso, né? Porque eu falo, olha, não, é obrigado a fazer sorteio bienal, não sei o que, só que não tem garagem no prédio. Então, só tem vaga de bicicleta. Entendeu? Ou então faz onde está, ou então prevê sorteio onde não pode, porque a vaga está vendida junto. A vaga é registrada, assim, mas esse caso específico do sorteio onde não tinha, isso é fato. Eu peguei, eu li e eu falei, não é possível. Colocando a área comum no térreo, quando o salão de festas, na verdade, é no topo do edifício, acontece muito. Então eles copiam e colam, eles não têm esse carinho, né? Isso pra então, gente... isso desmoraliza o regramento, porque como é que você vai obedecer a uma coisa que não tem lógica, né? Desmoraliza. E para mudar isso, a gente precisa de 2/3 dos condôminos. Então, se você pensar num condomínio de 210 unidades, você precisa de 140 pessoas presentes na Assembleia e votando a favor daquela mudança. Então, é uma coisa bastante complicada, entendeu? A Priscila acho que pode falar um pouco da questão de quando é erro, de fato, a gente consegue ter uma maleabilidade maior, porque a gente pegou também um erro de fato recentemente, mas é complicado. Acho que deveria ter mais um carinho maior com isso. A gente essa convenção, né, Priscila? A convenção é como se fosse a Constituição. A convenção é a lei maior dentro do condomínio. É a lei maior do condomínio, né? Exatamente. Ela não pode ir contra o regulamento brasileiro, a Constituição Federal, mas ela é a lei dentro daquele lugar, né? E por isso os incorporadores precisavam ter um carinho maior, né? com as próprias convenções. E eu sou a favor de
todo mundo que for comprar um imóvel pedir uma cópia dessa convenção para ler, porque muitas vezes nós temos prédios em que foram mais da metade vendido para investidor, e na própria convenção está permitido a alocação temporária, certo? E aí a pessoa chega no prédio, uma pessoa que quer falar, não, isso é um absurdo. Mas espera aí, você comprou, a primeira coisa que eles precisam registrar junto com o memorial descritivo é a convenção de condomínio, né? Então, ela está ali nos primeiros passos. Então, o costume do comprador também ter acesso a essa documentação, né? E deveria acontecer um outro fato, né? A Constituição de 88 no Brasil, por exemplo, ela foi aprovada sem que depois houvesse um referendo para dizer se a população concordava com aquilo que o Congresso aprovou. Poderia ter a mesma coisa na Convenção do Condomínio. Ela foi elaborada, o prédio entrar, mas tinha que ter um referendo para ela depois, na hora que você entrega o prédio, né? É o mínimo, né? Dos condôminos, né? Que são os reais proprietários das... Exatamente. Porque a incorporadora faz a convenção, não liga muito. E os que ligam, você vê a inserção de cláusulas no sentido de propaganda para venda de apartamentos sobressalentes que ficaram ali. Então, eles se dão o direito de deixar uma placa na frente do condomínio por 2 anos, entendeu? E quem comprou já fica doido, fala, mas espera aí, o que é essa placa de vende-se? E os moradores, os proprietários não têm o direito de opinar. É exatamente isso que você está colocando. Exatamente isso. A pessoa vai morar ali e tem que morar de acordo com as regras que lhe foram impostas, né? Isso precisaria ser modificado também. É uma imposição. É uma imposição. Sim. Por mais que a gente tente, foram poucas as vezes que nós conseguimos mudar uma convenção de condomínio. Pois é, qual é a dificuldade por você mudar uma convenção de condomínio? Tem essa questão da unanimidade para vários pontos? Como é que é isso? São 2 terços. 2 terços. São 2 terços dos proprietários. A gente precisa para modificar a convenção de condomínio. A gente tenta lidar com isso de regras do dia a dia, que isso é através do regulamento interno, né? A gente normatiza através do regulamento interno, que a maioria simples dos presidentes da Assembleia já consegue modificar isso. Desde que não esteja na convenção. A pergunta crítica ainda para vocês. Essas convenções de condomínio que vocês estão vendo aí, mais antigas, que seguem a tal da tradição, essas convenções estão adequadas à nossa realidade hoje? A maioria não. Para você ter uma ideia, muitas das convenções, eu não vou saber de quando é a lei, que a Priscila que é a técnica, mas existe agora os usos e costumes, se você não pode proibir mais de ter animais domésticos, não pode mais proibir o condomínio de ter animais domésticos. E existem diversas convenções de prédios antigos que proíbem animais no condomínio. Ou limitam quantidade, ou determinam porte, ou dizem que você tem que subir e descer com o animal no colo. Você imagina... Não, imagina você subindo com um labrador. Um labrador. Um napolitano. Você precisa carregar o cachorro. São Bernardo. São Bernardo, vai ficando bom. Exatamente. E assim, aqui entre nós, né? Que as pessoas tampem os ouvidos, por favor, mas falou de animal, falou mal de cachorro, deixou a Priscila louca, entendeu? Quer deixar a Priscila louca no meio de uma assembleia é querer mexer com os cachorrinhos, entendeu? Com os gatinhos e tudo mais. Mas tem muita coisa, tem muita coisa. Então isso era um ponto que teria que passar por uma modernização, né? E até por uma conscientização, né? Porque a gente está debatendo esse assunto hoje aqui, eu sou cara velho de imprensa, 39 anos de jornalismo, raramente eu vejo a imprensa debater esse tipo de assunto. Isso é assunto da vida real das pessoas. Tá? É o dia a dia. O dia a dia. A questão que agora a gente está debatendo muito, a questão da bandeira do Brasil na varanda, seria isso proibido ou permitido? E aí você tem uma discussão enorme, né, a respeito. Se a convenção diz que não pode ter nada nas varandas, que é alteração de fachada, você não pode. Mas, por outro lado, você tem a Constituição que qualquer um pode achar a bandeira do Brasil.
E aí? Isso. Você E faz? aí? Como é que você faz? Entendeu? Você tem que ir pelo bom senso, né? Mas como diz o Rogério, bom senso, às vezes, para mim é bom senso, para você o senso é outro. Né? O meu bom senso não é o seu bom senso, né? Então, eu já vi pessoas falarem cada puta absurdo e falarem, mas você precisa ter um pouco de bom senso. E aí eu penso, né? Mas qual é o bom senso, né? Qual é o senso que é o adequado para esse caso, né? O meu ou o seu, né? E o problema grande, né? Que a gente está falando aqui da Constituição do condomínio, que é a convenção, e do regulamento interno. E a maioria das pessoas sequer conhece a convenção, sequer conhece o regulamento interno, mas vai na Assembleia para esculachar geral, para dar o dono da verdade, né? Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Tudo é culpa do síndico. Né? A gente costuma dizer o seguinte: as pessoas não podem reclamar com o prefeito, não podem reclamar com o governador, não podem reclamar com o presidente. Mas na Assembleia, o síndico está ali na frente deles. E o síndico é uma pessoa acessível, né? Ou deveria ser, pelo menos, né? E aí, o que a gente costuma fazer a gente tem uma cultura inclusiva. Se você me traz um problema e eu não encontro uma solução, ou eu quero saber de você, como você resolveria isso, né? Uhum. E uma vez eu perguntei isso numa assembleia, uma moça quase me bateu, ela falou, ué, mas você é a síndica, é você que tem que resolver. Eu falei, mas minha querida, a gente não tem espaço. Onde eu vou colocar um bicicletário? Eu não posso construir um anexo aqui no terreno do lado, né? Então, a gente costuma trazer as pessoas para participarem junto conosco, né? Uma coisa que a gente faz, a gente tenta induzir as pessoas a lerem o regulamento interno e a convenção, né? Uhum. De que forma? Hoje em dia tudo digitalizado, tudo em portais e tal, ficou muito mais fácil o acesso, né? Antigamente, você tinha que imprimir e distribuir de porta em porta, era uma coisa mais complicada. Você então, agora está com um PDFzinho no Zap, já está ali, né? Já foi, entendeu? Então o que a gente costuma fazer, no portal do condomínio, a gente coloca, e toda reserva ou toda interação que o condomínio faça, a gente coloca lá, você está ciente que a regra de uso desse espaço é tal e tal e tal, segundo o regulamento interno, anexo, lá, se quiser, já deixa o espaço para baixar. Isso, para quem tem interesse, é uma mão na roda. Mas como você mesmo falou, às vezes a pessoa só quer reclamar. Ela não quer conhecer. Eu costumo dizer que brasileiro gosta muito de ter direito, mas não gosta de ter dever, né? A partir do momento que você mora numa comunidade, você tem os seus direitos e você tem os seus deveres, né? E, inclusive, na convenção e no regulamento interno tem lá direitos e deveres dos condôminos. Parece que a pessoa apaga os deveres e ela lê só os direitos. Eu pago o condomínio em dia, isso é o que a gente mais ouve. Mas está determinado na convenção que é uma obrigação do condômino pagar o condomínio em dia. Tanto que, se não for pago em dia, tem uma penalização prevista no Código Civil, né? Mas essa falta de conhecimento, eu acho que não é só em condomínio, né? É geral. Todo mundo aponta, quer arrumar culpado e não quer arrumar solução. Então, assim, você tentar trazer esse conhecimento e difundir essa informação, uma informação correta, uma informação válida, eu acho que é muito importante. Outra questão sobre a Assembleia, que você falou ainda há pouco, sobre o baixo comparecimento em Assembleia, que é uma coisa constante, que agora isso mudou um pouco, mas ainda vejo que não está no ideal. É possível incorporar a nova tecnologia, você ter a Assembleia mista, presencial com a virtual, para ter uma maior participação e direito a voto assegurado? Vocês estão trabalhando com essa hipótese? Estão vislumbrando essa possibilidade como viável do ponto de vista legal? Sim, quando a gente tem estrutura no condomínio para que essa mista aconteça, ela é sempre a melhor opção, né? Mas a gente precisa estar muito seguro de que isso vai acontecer, que as pessoas que estiverem virtual vão ter o mesmo direito das pessoas que estão presenciais, né? A questão da Assembleia Virtual em si, ela ajudou muito a aumentar o quórum de participação das pessoas.
Mas existem condomínios em que não é possível Até pelo tamanho, né? O troço fica... Às vezes o tamanho, quanto maior, mais fácil. Tem muito a ver com uma pessoa, com o tipo de morador daquele condomínio. Tá. Nós mesmos temos condomínios que temos 14 unidades, mas não é possível fazer assembleia virtual por conta da dificuldade de acesso dos proprietários, né? Então, por mais que todo mundo mexa no WhatsApp, tenha Facebook, a gente ainda tem pessoas que têm dificuldade com a tecnologia. Nós temos um dado, não é um dado validado, mas é um dado de experiência nossa, que antes da pandemia, a média de comparecimento em assembleia era cerca de 10% das unidades, 10% dos condôminos, né? Quando isso passou para o virtual, porque durante a pandemia isso passou 100% para virtual, porque não era possível se aglomerar, né? Isso foi para 20% a 25% dos condôminos. Teve um salto bastante grande. Melhorou bem. Mais que o dobro. Mas isso, já estou percebendo que isso já está decrescendo novamente. Não acho que vai voltar para os 10%, eu acho que as pessoas começaram a se interessar mais, como a gente mesmo falou lá no começo, por conta de viver mais a casa, né? Porque muita gente antes saía, só usava a casa para dormir, né? Voltava e dormia. E hoje elas perceberam que elas têm um espaço que elas podem usar. Então eu acho que não vai voltar para os 10%. Mas nós, sempre que possível, existe uma lei agora, né, que regulamentou as assembleias remotas e híbridas também. Sempre que possível, nós fazemos híbrida ou remota, porque proporciona maior participação de todos. Mas eu já ouvi muita gente falar no mercado que é melhor fazer a presencial que vai menos gente. Mas aí... Ou seja, volta aquela ideia da velha ditadura, né? Vamos controlar, Exato. pequeno grupinho manipula, decide tudo e está tudo feito. Vamos fazer presencial, que só vai os que a gente sabe que vai passar. Mas eu já ouvi isso diversas vezes. Então isso é uma evolução da questão do debate, né? Que o Brasil está aprendendo, o Brasil agora está se politizando. Hoje eu recebi um vídeo que eu fiquei impressionado. Criancinha mesmo, 5, 6 anos de idade, política na escola. Falei, olha que evolução. Maravilhoso, isso aí, né? Que coisa impressionante, né? Não importa se estava contra de um ou de outro, que houve a discussão. Então, essa importância, a sociedade começa a descobrir a importância que ela tem que debater as coisas. Por isso que essas coisas dos regulamentos que vêm fechado, pacote fechado, não cabe mais isso. Você tem que poder discutir e poder mudar, né? Não dá para ficar na coisa estática. Né? Você falou agora, Serrão, das crianças, né? Em condomínios maiores, aqueles clubes, a gente costuma fazer uma comissão de pequenos síndicos, né? Legal. Porque eles reclamam muito de tudo, que eles não podem nada, né? Óbvio, não pode arrancar planta, não pode correr no jardim, né? Tem algumas coisas que eles precisam entender o porquê. Mas tem regra que enche o saco da criançada, né? Eu já fui criança em condomínio também, que eu era o rebelde, que eu tocava o terror. Olha lá! Né? A gente fez uma música, eu tenho um amigo, encontrei meu amigo de infância agora nas férias, lembrando a música que nós fizemos para o síndico do prédio. Olha lá! Nossa, aquela música acabou com o cara, quase que ele morreu no coração. O próprio sambinha que a gente fez contra ele. Depois ele ficou nosso grande amigo, tal, falecido Zé Guedes. Mas, pô, foi dureza, sofreu com a gente. Tem que trazer as crianças para as crianças entenderem o porquê das coisas. Porque não coisas, podia né? nada, não tem essa de não pode, pô. Tem que dar um jeito, né? E além disso, tem que aproveitar aquilo que as crianças hoje sabem muito melhor que os adultos e colocá-las para participar da vida do condomínio, né? Por exemplo, questão de reciclagem, tratamento de lixo. Qualquer criança de 5 anos dá um show em mim, no Rogério, em você, em todo mundo, porque eles já aprendem na escola. Acho que eles já vêm com o chip, né? De tomar conta do planeta, etc, etc. O chip da sustentabilidade. E você vai dando civilidade para o próprio espaço, né? Que aquela garotada vai crescer mais civilizada, muito mais fácil, né? Exatamente. Ela aprende, a criança aprende a ter voz
e aprende a ter o contraditório, né? Que é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade também, né? Entender o porquê sim, entender o porquê não. Às vezes não pode aprende mesmo, a cumprir dever, né? Como você explicou ainda há Isso. pouco, Rogério. É muito fácil o direito. Agora, e o dever, meu irmão? Como é que você vai cumprir exatamente. o dever? Né? Então essa assim, dicotomia é aprendizado. Cria esse ambiente democrático de que o condomínio tem que ser como os condôminos querem. Se não ferir nenhuma lei, né? Se não for contra nenhuma lei federal, estadual, municipal, a convenção pode ser mudada. Existe uma ferramenta para mudar. Então, o condomínio tem que ser de acordo com os condôminos, e não de acordo com um ditador, síndico ditador, ou um conselho ditador, ou uma construtora, incorporadora ditadora que impôs uma regra e que todo mundo tem que aceitar calado. Já passamos desse tempo, né? Isso já foi, né? Falar em ditadura, vamos falar aqui de um outro tema tabu dentro do direito condominial contra o imobiliário. Como é que está aí essa disputa que eu sinto que tem entre imobiliárias, administradoras e que acham que mandam mais que o síndico e seus moradores? Como é que está essa guerra? Na verdade, muito síndico usa a administradora como testa de ferro, né? Não aparece, fica ali só mandando e-mail, né? E aí o gerente da administradora que tem que dar a cara e falar o que o síndico tem a obrigação de falar, né? Tem muito síndico omisso também, e nessa omissão deixa crescer o poder da administradora, né? Hoje, aqui em São Paulo, eu entendo impensável essa administração de um condomínio por uma imobiliária e não por uma administradora de condomínios, né? Tá. Porque você tem tantas obrigações a serem cumpridas, você tem e-social, você tem... assim, é uma coisa que eles mesmos tiveram que trazer, agregar pessoas à equipe, porque a quantidade de funcionário que tinham, eles não conseguiam dar conta da quantidade de obrigações que o condomínio hoje precisa cumprir, né? Não só as obrigações em loco, né? Que você tem uma série de questões, mas também as obrigações previdenciárias em relação a prestadores de serviço. Na verdade, tem uma questão de burocratizar, mas tem uma questão de deixar tudo às claras, né? Para você ser um bom síndico, você precisa ser transparente. E eu entendo que, apesar de serem inúmeras essas normatizações que vieram aí para complicar, elas vieram também para deixar transparente o trabalho. Então, quer dizer, não adianta você pedir para o pedreiro amigo meu vir aqui pintar a parede por R$500, porque o cara que te dá a nota, garantia, etc, está cobrando 1.200. Se ele está cobrando 1.200, ele tem o porquê está cobrando 1.200, né? Esse é um tipo de discurso que eu acho que a gente não precisa mais fazer com tanta frequência, né, Rogério? As pessoas já aceitaram que isso é necessário dentro do condomínio. Você vai prestar contas. Eu não lido com o meu dinheiro, né? A gente lidar com o dinheiro dos outros, assim, eu costumo dizer assim, na minha casa, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser contratar um pintor que vai subir, porque existe uma norma para pintura, para trabalho em altura, né? Que o funcionário tem que ter um treinamento. Então, assim, se eu quiser contratar uma pessoa na minha casa para trabalhar em altura, ele cair e morrer, o problema é meu. Se eu faço isso no condomínio, o problema é de todo mundo, né? Então, eu não posso ser responsável pelo problema não posso ser omisso em tratar o problema de todo mundo. Eu preciso ser muito diligente quanto a isso. Eu queria falar um pouco, você perguntou da questão de imobiliárias e administradoras, complementar um pouco o que a Priscila falou. Nós vivemos no microcosmo São Paulo, que ele é muito diferente do que o Brasil vive. Sim, né? Totalmente diferente. São Paulo, ele tem um mercado condominial muito estruturado, né, em questão de administradoras. As administradoras, em sua grande maioria, têm bons profissionais e mais profissionais em todos os setores, mas assim, na grande maioria das administradoras são muito estruturadas, muito competentes, e elas lidam com aquilo diariamente. O que eu vejo fora de São Paulo são escritórios de contabilidade, imobiliárias, que fazem esse serviço e
tem muitos muito competentes também, mas não são especializados. Eles não fazem o serviço que as administradoras fazem. Uma vez não tem o profissionalismo estrutural, né? Isso. É o que tem. Uma vez eu vi o Ricardo Carpati falando que ele só faltava ter que passar o terno do síndico para ele ir trabalhar na administradora em São Paulo. E fora de São Paulo, isso essa realidade não é assim ainda. E eu acho que o mercado de síndico profissional, não sei se você vai perguntar isso ainda mais para frente, mas o mercado de síndico profissional eu também vejo isso. Existem polos que estão se profissionalizando, estão ganhando muito terreno. Em São Paulo existe uma estatística que aproximadamente 15% dos condomínios já são administrados por síndico profissional. Eu já acho que é mais, tá? Mas fora de São Paulo isso é menos. E a especialização em São Paulo é maior. O estudo em São Paulo é maior. A estrutura é maior, porque você tem os cursos aqui. Existem 2 certificações de síndico hoje no Brasil, que é a Síndico 5 Estrelas, e tem a FGV Conase. As 2 são em São Paulo. Então, assim, você tem muito mais chance em São Paulo, muito mais acesso em São Paulo do que fora do Brasil. É lógico que com a digitalização e com a história da pandemia, aulas online e tal, isso deu uma esparramada maior. Então, sim. Quando você pergunta, a gente vive São Paulo. Então, a gente fala, às vezes, algumas coisas que não fazem muito sentido para o resto do Brasil. Acho importante pontuar isso. Agora, essa questão do síndico profissional, como é que você está vendo a evolução dessa profissão e desse trabalho, né? Que acaba sendo uma missão, que é muito prédio que tem lá aquele morador que gosta, que acha que ele tem o tempo livre, acha que ele tem a disponibilidade, ele até pode ter preparo, né? Às vezes ele tem uma experiência de gestor, mas ele não não tem a formação do síndico profissional. No que esse síndico profissional está agregando em melhora para os condomínios, na visão de vocês? Eu entendo o seguinte: se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento das responsabilidades que um síndico tem, ela vai sair correndo e não vai querer ocupar o cargo, tá? Isso é fato. É o bom senso, né? A pessoa vai descobrir que ela tem bom senso. Exatamente, porque a gente responde com o nosso patrimônio a respeito da nossa gestão, né? As pessoas acham que ser síndico é uma coisa para quem não tem nada o que fazer, para o senhor aposentado, para a senhora aposentada que já não tem o seu trabalho e pode se dedicar. Não estou desqualificando essas pessoas. Às vezes são muito melhores do que alguns síndicos profissionais, mas não entendem aonde elas estão se metendo, tá? Por isso que eu acho que o futuro vai ser a gestão de condomínios através de síndicos profissionais. Tá? Já está sendo, né? Já existe, esse movimento é crescente, para mim não tem volta. Porque hoje, Serrão, muitos condomínios, o senhorzinho ou a senhorazinha, ou uma pessoa que já é aposentado, que era o perfil antigo, não é preconceito, mas era o perfil que a gente tinha, ele não quer mais. Porque o nível de reclamação aumentou muito. Às vezes eu falo que eu não consigo trabalhar administrativamente porque eu tenho que ficar o dia inteiro no telefone atendendo pessoas reclamando, né? E você tem que atender, né? Você não pode... Você é um profissional, você não pode simplesmente ignorar o seu cliente, vamos dizer assim. Então, sim. Na maioria das vezes, não existe mais esse síndico, vamos dizer, que não é avulso, o síndico, me fugiu a palavra, mas o que não é profissional, o síndico morador, né? Orgânico, o síndico voluntário era a palavra que eu estava buscando. O síndico voluntário. Os condomínios preferem pagar um síndico profissional, porque no final das contas, esse valor dividido entre todas as unidades é um valor irrisório, do que assumir essa responsabilidade. E o síndico profissional, ele traz diversos ganhos de escala e de conhecimento para o condomínio. E parcialidade também, eu acho que é muito importante. Mas eu estava até conversando sobre sobre um fato que aconteceu semana passada. Nós temos um condomínio comercial em que o seguro era feito desde a implantação do condomínio, era feito de maneira errada. E o condomínio tem mais de 40 anos, comercial. Nossa.
Aí eu recebi as cotações, eu sempre coto com os prestadores que o condomínio já tem, da administradora, e algum meio de segurança para fazer um balizamento, para fazer um contraponto. E veio um seguro de 16 mil e o outro de 3. 3 mil, 16 e 3. E eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? Qual a diferença? A mágica? Qual é a mágica? Peguei o telefone e liguei para o meu corretor. Falei, Carlos, é isso, o que está acontecendo? Ele falou assim, o seguro está sendo feito como se o condomínio fosse uma empresa de um só dono, uma empresa, uma indústria, ou um comércio, seja lá o que for, e não como um condomínio multipropriedade. Olha o quanto dinheiro esse condomínio 40 perdeu vezes. em 40 anos. 10 mil, mais ou menos. E assim, na nossa primeira renovação, eu peguei o erro e consertei. Então, esse mito... Não, esse mito de que o síndico profissional é um custo, ele vem caindo aos poucos, né? As pessoas entenderam que é um investimento, que elas também não podem ver só os valores, né? Elas não podem ver só o quanto elas pagam. Elas precisam ter uma noção de valorização patrimonial, daquilo que elas almejam. Você tem condomínios que almejam uma segurança super, hiper, ultra, e outros que não, né? Então você tem que saber como encaixar isso dentro de todas as realidades, né? E com a vantagem que o síndico... E dentro da própria conjuntura, pode mandar o cara embora, e dentro da própria conjuntura econômica, que hoje, quando você tem qualquer sinal de instabilidade, como a gente passou agora pós-pandemia, com recrudescimento da inflação, você passou a ter aumento de custo, risco de inadimplência maior, né? Aumento de todas as despesas operacionais correntes do condomínio, então é um rolo, né? E agora você vai ter uma fase de deflação, você vai ter que readaptar, o custo vai diminuir, vai chegar uma hora que você vai ter até que pensar em reduzir até o valor. Sim. Coisa que a gente aqui não gosta de fazer. Aqui, para aumentar, é maravilhoso. Para reduzir, ninguém gosta. Mas daqui a pouco pode ser que tenha uma demanda para reduzir. Eu costumo comparar o síndico profissional com a tecnologia que você tem que aplicar dentro de qualquer atividade, né? De qualquer prestação de serviços. A figura do síndico hoje ainda não pode ser substituída por alguma tecnologia, algum programa ou algo nesse sentido. Mas é uma evolução, né? Você sai ali da pessoa que só chegava para assinar os papéis para a pessoa que agora faz planos, te diz, olha, dentro de 10 anos vocês precisam fazer essas manutenções. Então, vamos fazer um plano financeiro para isso? Para que você não tenha que, de repente, durante 6 meses, pagar 3 vezes o valor do seu condomínio. Então, é isso que eu acho que as pessoas precisam perceber. Vamos fazer um plano de redução a longo prazo, né? Não pensar só no... Não simplesmente cortar um contrato de manutenção e fazer uma redução imediata e lá na frente você ter que gastar 2 vezes mais. Não, a gente faz um plano de redução de custos recorrente. Então, todos os anos, nós renegociamos contratos e apertamos terceirizada, e apertamos a administradora, e puxa daqui, puxa dali. Então, nós somos treinados para isso. Né? Não é simplesmente eu acho que dá para diminuir tal contrato. Não, nós somos treinados, nós sabemos, nós temos o benchmarking, nós sabemos onde a gente pode atacar. Isso, eu acho que eu sou suspeito, mas não tem preço. É a mesma coisa, né? Você quando você está doente, você vai num médico especialista ou você vai num curandeiro? Se sua doença for grave mesmo, você não vai arriscar, né? Não vale a pena. Vai num mecânico ou vai num mecânico? Não é exato. Então, assim, para mim isso é muito claro. E a vantagem que eu falei lá atrás, assim, eu falo isso nas nossas apresentações, né? Mas eu tive um síndico profissional aqui que não deu certo. Vai ter milhares que não vão dar certo. Só que cada condomínio tem o seu DNA. E cada síndico é um síndico, né? Como você tem médicos, mecânicos, dentistas, jornalistas
que são maus profissionais, tem síndicos que são maus profissionais, né? A gente não vive numa bolha de que assim, virou síndico profissional, virou perfeito. Não. Além disso, tem a questão da conexão, né? Que o síndico precisa estar conectado com os condôminos. Às vezes você tem o melhor síndico que não vai dar certo naquele condomínio. É como o Rogério mesmo fala, como o treinador de time de futebol. Às vezes você tem um mega treinador, né? Só que com aquele elenco não funciona. E cada realidade é diferente, né? Às vezes aquele cara criou uma empatia com um lugar e no outro o mesmo cara com a mesma prática não funciona, né? Sim. Não dá liga, né? Parece Sim. um time de futebol, né? Na minha visão, a analogia com o futebol é perfeita nesse caso, porque você lida com um time de pessoas, com um grupo de condôminos, e tem uma cabeça ali, um manda-chuva, que é o síndico, que ele tem que orquestrar todo aquele grupo, né? Se o grupo de pessoas não tem empatia, não tem respeito, às vezes não funciona. E paciência, cara, vida que segue. Contrata outro, o outro vai funcionar e a gente vai para outro condomínio, que a gente vai funcionar em outro condomínio e bola para frente. Então, assim, não dá para levar isso com tanto ferro e fogo, do tipo, fechei a porta, eu contratei um síndico, ele não funcionou, eu não quero mais saber de síndico profissional, vou colocar o Zequinha, como você falou que era o síndico do seu condomínio que você brigava, esqueci o nome dele, Zé Duarte, é isso? Era o Zé Guedes do passado. Zé Guedes, Coloca lá o Zé Guedes que ele vai funcionar, entendeu? Eu acho que não dá para ser tão radical dessa maneira. Não, inclusive, os próprios síndicos profissionais precisam saber que às vezes não vai funcionar. E se você percebe isso, você abre caminho para o condomínio ter experiência com uma outra pessoa, né? Eu acho que isso também é profissionalismo. Você não vai se ficar ali no cargo, como quem diz, não, meu mandato é de 2 anos, eu vou ficar aqui 2 anos, eu vou receber meu contrato de 2 anos. Não, se não vai funcionar, você tem que pensar no bem daquelas pessoas também, né? E na sua saúde mental, muitas vezes. Então, você precisa... você não se amarrou, não casou e não vai morrer abraçado com o condomínio. E isso eu entendo também como profissionalismo, né? Apesar de muitas vezes terem críticas a respeito de síndico que renuncia, para mim isso é profissionalismo. Você vê que não está dando certo, então você abre mão para que outra pessoa faça o trabalho. Exatamente. Agora, em relação ao direito condominial, que dicas que vocês dão para que os moradores, as pessoas comuns possam conhecer isso um pouco melhor e até cobrar no seu condomínio que isso seja melhor praticado? Qual é a dica que vocês deixam sobre isso? Olha, não é por ser advogada, mas consulte sempre um advogado, tenha um consultor, dependendo do porte do seu condomínio, um consultor fixo mensal, porque muitas vezes uma simples ação no sentido de a leitura de uma circular, por exemplo, né? Ela pode ser vista de uma maneira mais abrangente, mais segura para o próprio condomínio, né? A entrega de uma notificação, passando isso por uma consultoria jurídica, e eu sou muito a favor, desde quando eu advogava, de você ter uma ação preventiva, não reagir, né? Não reativa. Então, vai atrás de informação, tenha sempre alguém de confiança para consultar. Eu acho até acho que é melhor o Rogério falar como síndico quais são as benesses de ter um advogado atuando junto com o síndico dentro do condomínio. Legal. Não, perfeito. Eu tenho um advogado, o Junqueira, ele é do Rio, e ele fala que é uma maluquice um síndico ir para uma assembleia sem um advogado. Porque uma assembleia por mais que você tenha o controle do trabalho e tal,
está lidando com pessoas. Então, tudo pode acontecer ali, né? Sim, então, se você não tiver uma orientação, você pode meter os pés pelas mãos. E num ato formal, como é uma assembleia, ou num ato formal, como é uma circular, como é uma convocação de assembleia, se você cometer um erro, é muito difícil você revertê-lo, né? Como você faz se você fizer uma regra errada, uma lei errada? Você dá para corrigir, mas o estrago já está feito, né? Então, obviamente, eu tenho a Priscila como minha sócia da empresa, né? O projeto da empresa é todo dela, mas eu sempre, quando ela não pode atuar, nós sempre temos uma pessoa que nos dá respaldo quanto a isso. Eu acho uma insanidade um síndico gerir um condomínio sem ter um respaldo jurídico. Para mim, assim, com a quantidade de normas, a quantidade de obrigações, a quantidade de senãos que existem na legislação, como você mesmo estava dizendo, a questão da necessidade de simplificação das leis no Brasil, né? Nós não temos essa simplificação hoje. Então, nós temos que lidar com um emaranhado de leis e normas, regulamentações, que para um advogado é difícil. Um advogado especializado é difícil. É sempre o depende, né? Imagina para um síndico, eu sou administrador. Eu entendo de dinheiro, né? De orçamento, de pessoas e tal, mas de lei eu não entendo. Como que eu vou lidar com isso? Se para o advogado, que é um cara especializado, já é difícil. Então, para mim, é nesse sentido. Sempre ter alguém para te dar o suporte nessa área. Muito bem. Marcel Bussolin Marques, nosso tempo voou, passou rápido, essa conversa parece que foi boa, né? Porque quando o tempo passa voando é porque rendeu. Bom, boa noite a todos, Serrão, Rogério, Priscila, Alex, todos que estão nos acompanhando, né? Um tema muito importante, né? Que a CoSecurity sempre em contatos e com síndicos, né? Patrocinando eventos, né? E o contato mais da área comercial com esses síndicos, né? Eu destaco aí a nossa importância, né, da CoSecurity na segurança colaborativa, né, com a padronização, né, com monitoramento em tempo real, com profissionalismo, né? E a parte do contrato aí, né, que o Alex pode até falar um pouquinho melhor, mas as regras claras aí para facilitar, né, as tratativas aí com os síndicos, né? Com regras bem claras, tratando a correção, que vocês falaram de economia, de inflação com IPCA. Eu estava até puxando aqui, fazendo uma continha na calculadora do Banco Central, então é gritante aí o IGPM, né? No ano, é praticamente o dobro, acho que 7,63 do IGPM até agosto contra 4,39 do IPCA. Eu até fiz a continha aí no começo do programa. Então, a gente procura, tem essa preocupação, né? O nosso jurídico sempre amparando aí os comerciais para que seja tudo muito claro, né? E é o que vocês comentaram nessa questão dos síndicos, né? Muitas mudanças de legislação, então realmente tem que ter um advogado aí do lado, né? Toda assessoria para essas tratativas. Eu acho isso muito importante. E o síndico é cobrado, né, Serrão? Dia 2 está aí, né? Os síndicos são muito cobrados e prestam contas, né? É isso que exatamente. A gente... uma coisa importante, só não querendo cortar, mas gostaria de fazer uma parte nisso. Se os nossos políticos fossem cobrados como são cobrados os técnicos de futebol e os síndicos, o nosso país estaria muito melhor. É isso aí. E uma pergunta, até uma pergunta curiosa para vocês, né? A Constituição brasileira tem o artigo 37, que nesse artigo, um ponto fundamental da publicidade. A administração pública tem que garantir a publicidade. Os condomínios têm que garantir a publicidade. As convenções, instrumentos que garantam a publicidade de tudo que acontece no condomínio? As convenções, elas geralmente dizem que o síndico, e isso está no Código Civil também, né, é obrigado a prestar contas anualmente sobre a sua gestão. Mas a nossa gestão, e assim, a gente sempre trabalha, como eu falei, com a tecnologia e tal, todos os nossos balancetes, todas as nossas decisões, todos os nossos gastos, eles estão mensalmente no portal do condomínio.
Então, antigamente, existia um problema da movimentação física desses documentos, né? Porque, assim, como era antes da digitalização, era montada uma pasta em que todos os documentos originais ficavam. E aqueles documentos eram de responsabilidade do síndico, a guarda. Então, o síndico não podia simplesmente disponibilizar aquilo para qualquer condômino de maneira aleatória. Então, assim, o que a gente fazia era marcar com o condômino dentro da sala do síndico e o condômino verificava. Mas hoje em dia, você, com o portal, a pessoa tem todos os gastos lá, tudo transparente. Ali, né? Ele consegue abrir, ele explode a nota, tem lá a nota que foi paga, o boleto que foi pago, o dia que foi pago, se foi pago com juros, se foi pago sem juros, o saldo em tempo real do condomínio. Então, assim, nós trabalhamos com uma transparência que geralmente o político não trabalha. Então temos que cobrar, né, para o poder público virar síndico, né? Sim. Virar um condomínio, né? É isso aí. E não ser o condomínio da roubalheira que a gente vê aí no Brasil, tipicamente. Mas tem muito, viu, Serrão, também. Porque é um mercado muito complicado. Estamos falando do país da cleptocracia. Então, estamos falando do país que o português comprou o índio com espelhinho. Então... o DNA é complexo, né? Mas vamos evoluindo, graças a Deus. Sim, e a gente está evoluindo também na questão da segurança, né, Alexandro? Temos aí o nosso sistema de segurança colaborativa, CoSecurity, e você é o cara, é o que está oferecendo aí aos condomínios a possibilidade dos condomínios terem o seu entorno, a rua, de volta para as pessoas. Como é que é isso? Fala para a gente. É isso aí, Serrão. Boa noite, Serrão. Boa noite, Rogério, Priscila, Marcel e a todos que nos acompanham. É tão legal, cada live que nós participamos, aprendemos um pouco mais, né? E uma das coisas que, assim, hoje ficou bem claro, né? O direito condominal tem toda essa preocupação com zelo, né? De liderar esse condomínio. Mas nós vemos muitas vezes que o cidadão de bem ele não tem mais o direito de andar na rua tranquilamente, né? E aí ele já vai para pegar um carro de aplicativo, ele vai para receber uma visita, ele vai na padaria, sempre com medo e assustado. Em Higienópolis tem acontecido uma modalidade, que eu até comentei aqui uma outra vez, que assim, está indo passear com o pet, eles estão roubando o pet para pedir o resgate. E a CoSecurity... ela veio justamente para isso, né? Para trazer esse diferencial através de um equipamento que, assim, a evolução vem muito bom nisso, né? Não é uma simples câmera, é uma câmera dotada com inteligência artificial, uma padronização, um time de monitoramento por trás de tudo isso, né? Um aplicativo onde o síndico, junto com alguns conselheiros, conseguem fazer o acompanhamento dessas imagens em tempo real. E o que é mais legal, aconteceu uma situação estranha, qualquer transeunte pode escanear o QR Code que tem no equipamento e nos comunicar esse fato em tempo real. Nós não vamos pegar essa imagem e vamos sair divulgando na mídia, não. Nós vamos acionar os órgãos competentes e vamos levar na delegacia responsável da região para gerar essa mancha de calor. E uma das coisas que nós sempre incentivamos também, peça para essa vítima também fazer um boletim de ocorrência, porque essa junção vai ser uma cobrança que nós fazemos, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Porque hoje em dia tem sido uma coisa normal, né? Você vê uma pessoa estranha na rua, você... Ai, meu Deus, estou com meu celular, estou com minha aliança, estou com meu cordão. E tem que ser diferente. O bandido ele tem que andar na frente do condomínio e falar assim, aqui tem CoSecurity. Ele vai ver na porta de um comércio e dizer, aqui tem CoSecurity. Ele vai dizer, aqui eu não posso mais atuar. Vou para outro lugar. Exatamente, Rogério. É essa a ideia. Tem algumas pessoas que falam com a gente, mas não dá tiro. Oh. Seria uma vontade, mas infelizmente nós não podemos fazer. Mas nós podemos tirar esse bandido dessa região. Aí, mas Alexandro, ele vai para a rua seguinte. Legal, nós vamos colocar CoSecurity na rua seguinte e assim vamos espantando essa bandidagem.
Se nós não tomarmos atitudes que as pessoas como o Rogério, como a Priscila, de colocar no seu condomínio, você que está nos assistindo, de colocar no seu condomínio, tomar essa atitude, nós vamos ficar vendo aí as coisas acontecerem. Exatamente. Né? E cada vez mais vamos reclamar. Né? Porque para mandar no grupinho de WhatsApp reclamação, o meu síndico não presta, minha rua não presta. Isso é simples, mas qual que é a atitude que nós tomamos? Eles mandam a gente fazer o boletim de ocorrência. Você falou um negócio. Trabalho, isso aí. Então, que é um absurdo, né? Então, assim, toda a responsabilidade é do próximo. Mas quantas vezes eu, lá na convenção, lá na Assembleia, eu não estou dizendo lá, coloca a Co-Security, né? Instala a Co-Security, porque eu acho que assim, é uma pressão que vocês, síndicos, querem receber, porque vocês sabem que é um benefício para a comunidade, não só para o condomínio. Né? E uma das coisas que às vezes a pessoa não para e não pensa é a valorização do imóvel quando o índice de criminalidade é baixo, a redução do seguro, tanto veicular quanto do próprio imóvel, que reduz, né? E tudo isso faz toda uma diferença. E assim, o valor é tão irrisório que às vezes a gente fica até assim, envergonhado de dizer. Um totem com 3 câmeras, inteligência artificial embarcada, um aplicativo, uma estrutura de monitoramento, uma ativação, paga uma única vez R$ 1.099 e a mensalidade R$ 749. Né? Alexandro, mas eu tenho um comércio, de repente isso para o meu comércio pode pesar um pouquinho mais. Tem como você fazer parte da rede através do compacto. Né? São 2 câmeras, é uma placa que também chama a atenção com QR Code, ativação R$ 599 e a mensalidade R$ 389. Gente, assim, é a possibilidade que nós temos de fazer a diferença no nosso dia a dia. Né? A Priscila e o Rogério comentaram, né? Com relação à educação das crianças, né? Que já fazem hoje coisas diferenciadas. Que futuro que nós vamos deixar para essas crianças? Como que é o amanhã que nós vamos deixar para essas crianças? Então vem com a Co-Security, venha com a gente. Quer saber mais informações? Pode me chamar ou acione aqui o telefone da Co-Security, entra no site da Co-Security, tem um time aí preparadíssimo para orientar. Alexandre, vai ter custo essa visita no meu condomínio? Não tem custo, nós estamos indo lá porque nós queremos fazer a diferença. A Security vem justamente disso, de colaborativa, de coparticipativa. É o time todo, somos todos nós fazendo a diferença para o nosso amanhã, para a nossa rua, para o nosso condomínio. É devolver as ruas de volta para as pessoas de bem. Maravilha. Produção, mostra aí quem está usando a Co-Security, o que está falando. Aperta o play. Eu contratei a Co-Security porque eu precisava garantir a segurança dos meus clientes. Então, como moradora e empresária do bairro, os índices de criminalidade subiram muito e eu precisava que os clientes entrassem no coworking, saíssem do coworking com segurança. Estava correndo risco de perder clientes por esse problema. A diferença entre ter o meu sistema de câmeras, mesmo que voltadas para a rua, e o sistema da Co-Security é que, além de ser mais ostensivo, então os postes, as câmeras são mais ostensivos para os bandidos, elas são conectadas. Então, qualquer coisa que aconteça, eles conseguem seguir o caminho que o bandido faz e ter acesso a todas essas imagens de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Boa, Marcel Bussolini Marques. Sua consideração final, que o tempo já está quase acabando. Bom, Serrão, agradecer em nome da Co-Security, né, a participação aí do Rogério e da Priscila, um tema muito importante, né? Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, né? E agradeço e espero aí uma nova oportunidade de estar com vocês aí, que tem muito assunto ainda para a gente abordar. Muito obrigado e uma boa noite. Com certeza. Priscila e Rogério, a saideira de vocês. A gente gostaria de agradecer o convite, a esse bate-papo maravilhoso, e dizer que os postes da Co-Security, eles trazem o condomínio como parte da rua, né? A gente falou aqui muito em olhar o condomínio como um ser específico, mas ao mesmo tempo ele tem que estar inserido dentro da rua para a questão da segurança, né? E tem muita coisa para a gente falar ainda aí, Marcel, pode chamar que a gente vem e falo pra caramba mesmo. Foi divertido, vamos lá.
Eu quero agradecer também a oportunidade, colocar à disposição e boa noite para todos aí, para todos que assistiram a gente até agora. Muito bem. Participaram do CoSecurity 32 a Priscila Bittar Donofrio, o Rogério Tacitani, o Marcel Bussolin Marques e o nosso craque de venda, Alexandro Oliveira. A gente vai voltar quarta-feira que vem, sempre às 20 horas, com o CoSecurity Segurança Colaborativa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, o like colabora muito, dá engajamento, e vamos lá, vamos divulgando cada vez mais para os amigos, para todos que precisam, esse conceito inovador da segurança colaborativa. A gente volta semana que vem. Para todos, um grande abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.